Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1062 do STF. Antes de começar propriamente o informativo, fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Fica o convite também para você ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Não deixa também de curtir, comentar, compartilhar, enviar para aquele amigo, porque quanto mais você engaja o nosso conteúdo, mais ele é distribuído e mais incentivo a gente tem para continuar esse projeto. E por último, aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia postamos novidades e atualizações jurídicas. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é a tese de repercussão geral, tema 900. Ela ficou da seguinte forma: é defesa o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em carga, ou melhor, em jornada reduzida de trabalho. Gente, o direito ao salário mínimo nacionalmente unificado está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, e o artigo 39, parágrafo 3º, diz que esse inciso relativo ao salário mínimo se aplica também aos servidores ocupantes de cargo público. Então, lá no 37, no 39, parágrafo 3º, você vai ver vários incisos do artigo 7º que são aplicáveis aos servidores públicos, mas o debate que ficou foi o seguinte: e aquele servidor público que trabalha menos que as 8 horas diárias, as 44 horas semanais? Ele pode trabalhar, ou melhor, ele pode receber o valor proporcional do salário mínimo? Então, por exemplo, ele trabalha 4 horas por dia. O salário dele pode ser 50% do salário mínimo, porque veja bem, nesse caso você mantém a hora trabalhada, né? O salário hora, mas você não mantém o salário mínimo mensal. Isso é possível no caso do servidor público? Não. No caso do trabalhador privado, isso até é possível. Você pode contratar um indivíduo com jornada parcial de trabalho. E esse indivíduo ele vai ganhar o salário mínimo de acordo com a hora, né? O mínimo que ele vai ganhar, o melhor, é o salário mínimo baseado na hora de trabalho. Mas o servidor público não. Ele não tem como receber uma remuneração inferior ao salário mínimo mensal, ainda que ele trabalhe em uma jornada reduzida de trabalho. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, norma estadual que impede instituições particulares de ensino superior de recusarem a matrícula de estudantes inadimplentes e de cobrar juros, multa, correção monetária ou quaisquer outros encargos durante o período de calamidade pública causado pela pandemia Covid-19. Gente, durante a pandemia foram muito comuns leis estaduais, municipais, etc., que visavam proibir, por exemplo, cobrança de juros, de multa, conceder descontos em instituições de ensino, seja superior, seja instituições de ensino médio, de ensino fundamental, etc. Sobretudo porque foi um momento em que houve uma vulnerabilidade social muito clara, muitos indivíduos perderam renda, então por isso acabaram ficando de fato sem condições de arcar com as mensalidades, e também as aulas de várias instituições foram suspensas ou substituídas por aulas telepresenciais. E aí, a grande parte dessas leis, não é? Pelo menos aquelas que realmente tratavam de concessão obrigatória de descontos, ou então essa aqui, por exemplo, que trata sobre impossibilidade de cobrança de multa, juros e correção monetária,
impossibilidade de negar a matrícula de inadimplentes do período da pandemia. Todas essas leis foram julgadas inconstitucionais. E o motivo é que se trata de matéria de direito civil, é direito contratual. E direito contratual, como matéria de direito civil, é de competência privativa da União para legislar. Está lá no artigo 22, inciso 1. Então, gente, muito cuidado. Essas leis que tratam sobre questões contratuais, né, impossibilidade de cobrar juros, concessão de desconto em relação às instituições de ensino, todas as que foram julgadas pelo STF foram julgadas inconstitucionais. Mesmo sentido, aquelas que tratam sobre planos de saúde também, que foram várias. Então, tratou de direito contratual, competência privativa da União para legislar. E é interessante que quase sempre os julgados sobre esses temas começam com uma frase que é mais ou menos assim: muito embora a boa intenção do legislador estadual, muito embora a boa intenção do legislador municipal, aí trata-se de matéria inconstitucional. É quase sempre destacando a boa intenção, mas ressaltando, acima de tudo, a inconstitucionalidade. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: os partidos políticos podem, no exercício de sua autonomia constitucional, estabelecer a duração dos mandatos de seus dirigentes, desde que compatível com o princípio republicano da alternância de poder, concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. E aí, gente, na verdade, esse julgado, que foi a ADI 6230, ela tem 3 destaques importantes. Eu vou tratar deles mais ou menos separadamente, mas todos eles devem ser vistos em conjunto, tá? Então, em relação a esse primeiro ponto, diz respeito à necessidade de garantir a autonomia constitucional dos partidos políticos, algo que está previsto lá no artigo 17 da Constituição, que diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí, dentre esses preceitos está exatamente a autonomia para definir a estrutura interna e elaborar, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Então, é a autonomia constitucional. Então, nesse primeiro momento, o destaque ele nos diz o quê? Que existe uma autonomia do partido político de determinar qual vai ser o prazo de duração dos mandatos de seus dirigentes. O único detalhe aqui é a necessidade de observância de alternância de poder. E essa necessidade de alternância de poder, ela é caracterizada por eleições periódicas em prazo razoável. E aí no próximo destaque a gente vai pensar um pouco sobre o que seria esse prazo razoável. O que o segundo destaque nos conta? Que é inconstitucional a previsão de até 8 anos para a vigência de órgãos provisórios dos partidos políticos, para evitar distorções ao claro significado de provisoriedade. Notadamente porque nesse período podem ser realizadas distintas eleições em todos os níveis federativos. O problema aqui é que a Lei 13831 de 2019, ela alterou a Lei 99.6 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, dizendo que o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. E aí, gente, o STF entendeu que um prazo de 8 anos para um órgão considerado provisório extrapola qualquer noção de provisoriedade e vai de encontro exatamente aquilo que veio aqui no primeiro destaque,
não se trata aqui de uma alternância de poder por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. Não é um prazo razoável 8 anos. Veja bem, no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. 2 anos nós temos eleições municipais, prefeitos, vereadores, e em mais 2 anos tem as eleições gerais, que são as eleições para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, e sempre também as vagas para senadores, né, que são aí alternadas entre as eleições. Então, em um mandato de 8 anos de um órgão provisório, esse órgão provisório vai passar aí por pelo menos 3, chegando aí quase em 4 eleições. Então, de fato, trata-se de uma previsão que não corresponde a essa noção de razoabilidade, de periodicidade, que veio aqui no primeiro destaque que trouxemos da ADI 6230, e, portanto, esse dispositivo inserido pela Lei 13.831 foi declarado inconstitucional. E aí, professor, qual é o prazo, então? Aí que tá. Lembra que existe uma autonomia dos partidos políticos, autonomia para estabelecer estrutura interna, organização e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Então, o que o STF fez? Primeiro, ele modulou os efeitos da decisão, então ele disse, isso aqui só vai valer a partir de janeiro de 2023. Por quê? Para poder dar tempo passar o período eleitoral. Então, acabou as eleições, aí vai se poder avaliar isso novamente. E, em segundo lugar, a avaliação vai ser caso a caso. Vai olhar, o Partido dos Trabalhadores trouxe que o prazo é de 2 anos. 2 anos é razoável? Legal, é razoável. O Partido X disse que é de 3 anos, é razoável? É razoável. O Partido Y disse que é de 8. 8 a gente já sabe que não é. Então, assim, vai ser caso a caso. E, por fim, o próximo destaque da ADI 6830 é constitucional a previsão de concessão de anistia às cobranças, devoluções ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação, desde que filiados a partido político. Gente, o artigo 31, inciso 5 da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9096 de 95, ele veda expressamente que o partido receba doação de pessoa física que exerça função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, ressalvado se esse indivíduo for filiado a partido político. Por que existe essa vedação? Gente, isso aqui é para evitar a esculhambação mesmo, para não usar outro termo. É para evitar que aquele indivíduo que está nomeado em um cargo de livre exoneração e livre nomeação, ele doe parte do seu salário para o partido político. Isso aqui, gente, seria quase uma rachadinha. Seria quase uma legalização da rachadinha. Era o indivíduo exercer um cargo público, né, nomeado, e devolver parte do salário para o partido. E até existe aqui uma ressalva. Se ele for filiado a partido político, ainda se ressalva essa possibilidade. E, enfim, o que até isso eu entendo como questionável, mas ok. Acontece que o artigo 55D, que foi inserido pela Lei 13.831, ele trouxe uma anistia da devolução desses valores, das multas que foram aplicadas em relação a esse tipo de doação. E aí a ADI julgou a constitucionalidade desse dispositivo, mas entendeu que se tratava de um dispositivo constitucional. E os pontos aqui são 2. Primeiro, é possível a lei prever esse tipo de anistia? E aí, quanto a isso, existe aí um certo consenso de que sim.
a lei pode sim anistiar. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é necessário atender o artigo 113 da DCT, que vai determinar a necessidade que exista um estudo de estimativa de impacto financeiro e orçamentário para que haja essa renúncia a recurso financeiro. E aí o STF entendeu que nesse caso não, porque essa anistia ela é de cunho eleitoral e não de cunho tributário. Então, esses valores eles não compõem o orçamento público. Não há aqui um caráter fiscal. Então, por conta disso, não seria necessária aqui essa estimativa de impacto financeiro e orçamentário. E, inclusive, esse dispositivo ele de início foi vetado por esse motivo, né? Por não trazer esse estudo financeiro e orçamentário. O Congresso derrubou o veto e a ADI tinha exatamente esse motivo, mas o STF entendeu que por não se tratar de uma verba de natureza tributária e por não compor o orçamento público, de fato não seria necessário. Próximo julgado do dia, Lei 9504 de 97, Lei das Eleições, e já estamos aqui em clima de eleição, né, gente? Olha só, bastante coisa sobre direito eleitoral nesse informativo da STF. Aqui se trata da ADI 7178 do DF, e o destaque dessa ADI ficou da seguinte forma: a ampliação dos limites para gasto com publicidade institucional às vésperas da eleição pode afetar significativamente as condições da disputa eleitoral, sendo necessário postergar, em obediência ao princípio da anterioridade eleitoral, a eficácia de alterações normativas nesse sentido. Gente, o que aconteceu aqui? O que foi feito? A lei número 14.356, ela modificou a redação do artigo 73, inciso 7º da Lei Geral das Eleições, para trazer o seguinte texto, veja só. São proibidas a agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Aí qual foi o inciso que mudou? Inciso 7º. Empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou as respectivas entidades da administração direta, que excedam a 6 vezes a média dos valores empenhados e não cancelados nos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Aqui, gente, houve uma mudança de texto. A mudança em si, você pegando um texto e outro, você não tem condição de perceber na prática onde está a inconstitucionalidade. Só que na prática, na vida real, essa mudança de texto deu 25 milhões de reais a mais para que o atual presidente Jair Bolsonaro, invista em despesa de publicidade institucional no ano de 2022. Ou seja, o que ele conseguiu aqui? Ele conseguiu aumentar a verba de propaganda de publicidade institucional de 140,2 milhões para 165,7 milhões de reais no ano da eleição. Uma mera coincidência. E aí, naturalmente, isso tem uma finalidade transversa. E aí, veja só um pequeno trecho aqui do relatório do julgado. Sob a roupagem de conteúdo destinado ao enfrentamento da Covid-19, o governo federal passará a difundir, sob vias transversas e fora do alcance da Justiça Eleitoral, conteúdo propagandístico fantasioso, dando conta de um suposto enfrentamento hercúleo do período pandêmico. Isso aqui, gente, com todo respeito, é uma verdadeira piada, esse enfrentamento hercúleo do período pandêmico de um governo que até um dia desse estava falando mal de máscara e vacina. Mas enfim,
O que existiu aqui, na verdade, foi uma tentativa de aumentar a verba de publicidade institucional, e a desculpa que deram é que seria necessário trazer campanhas sobre o enfrentamento à Covid-19, etc. Mas, enfim, a intenção era propagandística em ano de eleição, e, de fato, esse dispositivo, essa alteração, foi julgada inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional condicionar o benefício de isenção fiscal do IPVA quanto à propriedade de veículos utilizados para serviço de transporte escolar com a filiação de seus motoristas profissionais autônomos a sindicato ou cooperativa. Gente, o IPVA é um imposto estadual, ele incide sobre a propriedade de veículos automotores. E aqui o destaque, né, o grande ponto dessa lei estadual é que ela trazia uma isenção de IPVA para veículos que eram utilizados em serviço de transporte escolar. Até aí, tranquilo, até aí possível. Só que havia uma condicionante. Esse indivíduo ele tinha que ser autônomo, né? Mas associado a sindicato ou cooperativa. E aí, gente, isso fere o quê? Isso fere o princípio da liberdade associativa. Não se pode obrigar ninguém a se associar ou deixar de associar. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, esse dispositivo, que, para ser mais exato aqui, é a lei número 14.937 de 2003, no caso é o artigo 3º, inciso 17 dessa lei, lá do estado de Minas Gerais, foi declarada inconstitucional exatamente porque não é possível essa violação ao princípio da liberdade associativa. Próximo julgado do dia, também inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional a instituição, por meio de lei estadual, de taxas de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Gente, as taxas, como nós já sabemos, elas são uma espécie de tributo, está prevista lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, e elas são aplicadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, sejam eles divisíveis, né, e prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a taxa, ela necessariamente vai exigir uma contraprestação, né, ou melhor, uma fiscalização, exercício de poder de polícia, ou uma contraprestação, ou pelo menos que o serviço em questão seja posto à disposição do contribuinte. Então, vamos lá. O Estado membro tem competência administrativa para fiscalizar recurso hídrico e mineral? Tem. Então, primeiro ponto, fiscalizar, né, poder de polícia aqui, fiscalização de recurso hídrico, e mineral. Segundo ponto, então, né, já pegando esse gancho do primeiro ponto, se pode fiscalizar, pode cobrar taxa? Pode, mas é necessário uma proporcionalidade entre aquilo que está sendo exercido nessa fiscalização e a taxa a ser cobrada. E aí, qual foi o critério que essa normativa estadual adotou? O critério foi a utilização do volume de minério extraído para quantificação da taxa a ser paga. Esse critério é constitucional? É possível utilizar esse critério? E aí se entendeu que sim, é possível. E aí, aqui eram, na verdade, leis de 3 estados diferentes, Minas Gerais, Pará e Amapá. As leis foram julgadas constitucionais, então é possível cobrar esse tipo de taxa, e é possível também
utilizar o critério do volume de minério extraído para definição do valor da taxa a ser cobrada. Então, gente, esse foi o nosso informativo de hoje. Por hoje foi isso. Agradeço muito a todos vocês que ouviram até o final e faço aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, nos escuta, mas ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai encontrar um material 100% atualizado, completo, tudo o que você precisa para um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência. Vários planos de leitura, todos disponíveis para os assinantes, e planos de leitura que se relacionam, permitindo que você tenha um estudo sempre com continuidade, ou seja, a organização e continuidade de estudo por um material completo, atualizado e integrado. É o que você precisa para aprovação em qualquer concurso de carreira jurídica. E pelo menos em termos de lei seca e jurisprudência, que de fato são hoje os grandes pilares das questões de concurso, você pode ter certeza que no Clube da Lei você vai ter aquilo que é necessário. Então, gente, muito obrigado por estar aqui. Não deixa de mandar esse podcast para aquele amiguinho que ainda não nos conhece. Ajuda a disseminar esse conhecimento, a dar frutos a esse trabalho. Agradeço muito a vocês e até a próxima.